Aleluia. Não sei fazer nada disso. Mas aí está o teu talento. Talvez você não consiga fazer nada disso, mas o Senhor te deu um talento poderoso na área da limpeza, da organização, da casa do Senhor. Por falar em limpeza, organização, está precisando desse talento aqui, na Cristo é a verdade que liberta. Glória, manda mesmo. Está precisando de alguém com esse talento para limpar a casa do Senhor, organizar, deixar bonito. Aleluia, para nós mesmos. Para nós mesmos. Para nós cultuarmos. Glórias a Deus. Os irmãos estão entendendo a palavra? Amém? Glória a Deus. Glória. Abra a vossa Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 9. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mateus 9, 9. Isso. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de imposto chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Entendeu? Eu já até falei, já até citei Mateus. Mas aqui a tradução da Bíblia da Diaconisa é diferente. Eu vou recapitular. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando, se seguiu. Aqui, Mateus estava sentado na alfândega no seu posto de trabalho. Ele era coletor de impostos, e a qual os judeus eles detestavam o cobrador de impostos, o publicano, porque cobrava os impostos deles, e assim, e muitas vezes os impostos eram altos, e eles cobravam sem piedade, e muitas vezes o trabalhador, ele não tinha muitos bens, não tinha conseguido muitos no seu trabalho, e muitas vezes o pouco que conseguia, teria que pagar, de dar como paga dos impostos, Jesus, ele não recriminou, Jesus, ele não aboliu, o pagamento dos impostos. Jesus até disse que era lícito pagar os seus impostos, como era lícito também dizimar, Glória a Deus. Então, Jesus, tem uma passagem que Pedro não tinha o dinheiro, e os cobradores de impostos estavam cobrando os impostos de Pedro, e ele não tinha dinheiro. Então, Pedro vai se queixar com Jesus, e aí Jesus mandou que Pedro fosse pescar. Pedro foi ao mar pescar, e lá Pedro pega um peixe. Pega um peixe. Pegou o peixe. Então, Glória a Deus. aí Pedro pega um peixe. E Jesus fala para Pedro abrir a boca do peixe. E quando Pedro abre a boca do peixe, lá estava a moeda. Aí Pedro pega a moeda, e Jesus manda ele pagar o imposto. Ele vai e paga os impostos, tanto dele como de Jesus, porque era lícito pagar, tinha que pagar os impostos, como nos dias de hoje também, nós temos que pagar os nossos impostos.
Se nós não pagarmos os nossos impostos, nós vamos ficar devendo na Receita Federal, nós vamos ficar devendo para o governo. E quando ficamos devendo para o governo, aí não é legal. Não é legal. E Jesus, ele manda pagar. Quanto também, da mesma forma, ele manda dizimar na casa do Senhor. Quando Jesus diz lá naquela passagem, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus estava se referindo a César, eram os impostos, que foi o que Pedro fez. Pedro pegou o peixe, tirou a moeda e pagou o imposto a César. E dar a Deus o que é de Deus é as ofertas, são os dízimos que é trazido à casa do Senhor para a manutenção da obra do Senhor. Aí nós não ficamos devendo a César, não ficamos devendo para o governo. César era o imperador da época, era o governo da época. Então nós pagamos os nossos impostos porque nós não vamos ficar devendo para o governo. Mas aí também esquece de ofertar e de dizimar na casa do Senhor. Aí fica devendo a Deus. Também não é legal. Não é legal. O legal é nós pagar os nossos impostos e também dar a Deus o que pertence a Deus. Glórias a Deus. E quando nós colocamos no nosso coração, nós recebemos a chamada, nós aceitamos a chamada, nós exercemos a nossa chamada e nós obedecemos aquilo que Jesus falou. Não foi isso que ele disse lá quando nós lemos? Então Jesus, os discípulos atendeu o chamado de Jesus e seguiu. Quando fala aceitou, chamou, é que está de acordo, fazer tudo que Jesus manda. Então, esse é o mandamento e nós vamos segui-lo, os mandamentos do Senhor. Glórias a Deus. Vamos também, abra a vossa Bíblia, Mateus capítulo 4, versículo 15. Vamos ver lá qual é a ordenância no capítulo 4 de Mateus. 4 que eu disse? Foi. Verso 15. Ai, desculpa, eu errei. É Mateus 4, Mateus capítulo 4, versículo 18 e o 19. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Amém. Aqui mais uma vez está confirmando o chamado. O chamado de quem? O chamado de Simão, Pedro e André, que eles dois eram irmãos. Aqui Jesus está confirmando os chamados deles. Jesus chamaram para quê? Para segui-lo. Porque agora Jesus estava dizendo que eu farei de vocês agora pescadores de homens. Quer dizer, pescadores de almas. Agora não vão mais pescar no mar, não vão mais pegar peixe lá no mar, mas agora vão pescar aqui na terra. Aí qual é o anzol que vão pescar na terra? Meu Deus. É a palavra de Deus. Olha. É a palavra de Deus. Olha aí. Qual é a linha do anzol? Qual é a rede? É o Espírito Santo. Glórias a Deus. Nós precisamos, como os pescadores de homens, nós precisamos ter
anzol. Nós precisamos ter a rede, glórias a Deus, para lançar e pegar peixes. Pegar almas, ganhar almas para o reino dos céus, para Jesus. Por quê? Porque nós temos que fazer isso. Quem pode me dizer? Olha aí. Por que nós temos que fazer isso? Olha aí. Por que nós temos que fazer isso, Diaconisa, Ivanice? Porque nós temos que fazer a vontade do Senhor, né? Muito bem. Buscar as almas. Irmãos de Deus, por que nós temos que fazer isso? E obediência a Deus. Obedecer a palavra. Amém. Cooperadora Joelma, por que nós temos que fazer isso? Pescar. Isso o quê? Para obedecer o ídolo de Jesus, né? Meu Deus. Amém. É forte mistério. Por que, pastor? E na realidade, você aceitou o chamado. Então tem que fazer. Glórias a Deus. Todos estão certos. Nós temos que fazer sim, porque aceitou, porque foram escolhidos, porque aceitou a chamada de Jesus. E quem aceita a chamada de Jesus, ou aceita também o ide, como eu disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será, quem não crê, engraçado, existem pessoas que ficam bravas quando a gente fala pela palavra que quem não aceita Jesus está condenado. Eles não aceitam. Não aceitam. Eles querem entrar no céu de qualquer forma sem aceitar Jesus. E a nossa função é convencer o pecador do seu pecado e mostrar para eles o caminho que leva à vida eterna. Quem é o caminho? Jesus. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, diz Jesus. Então, os irmãos estão entendendo por que você foi chamado? Eu fui escolhido. Então, fomos chamados, fomos escolhidos para convencer o pecador do seu pecado e vir a Jesus, que é o único caminho que leva à vida eterna. Quando Jesus disse, vinde a mim todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós devemos mostrar para eles, para os cansados e oprimidos, que Jesus, Ele é a solução. Glória a Deus. Glória a Deus! E para isso, nós temos que estar na obediência da palavra. Por quê? Eu tenho que estar na obediência? Porque Jesus me chamou e eu aceitei o chamado. E quem aceita a chamada deve obedecer o seu Senhor, não é assim? Porque uma vez que Jesus nos chamou, nós éramos escravos de Satanás, e nós fazíamos a vontade do capeta, a vontade do mundo. Glória a Deus. E nós tínhamos o mundo, o inimigo, como nosso Senhor, como nosso chefe, como nosso guia. Porque nós não tínhamos Jesus como nosso guia. Nós não tínhamos Jesus como nosso Salvador. Mas quando Jesus nos chamou, nós aceitamos a chamada. Então agora nós temos Ele como nosso Senhor, como nosso dominador. Aleluia! E agora nós devemos obedecer ao nosso Senhor. É aquele quem nos chamou. Lá atrás na Bíblia, né, quando fala de escravo, na época que tinha os escravos, né? Então os escravos eram vendidos de um para o outro, e quando eles compravam aquele escravo, vamos supor, eu era um escravo do irmão de Deus. O irmão de Deus é um homem muito rico, um fazendeiro que dependia dos escravos para fazer os trabalhos da sua fazenda. Aí
sou escrava do irmão Gildelso. O irmão Gildelso, por algum motivo, não me quer mais como sua escrava. É uma colocação para os irmãos entenderem. Aí o diácono Antônio também é um fazendeiro que tem bastante dinheiro. E ele está precisando de uma boa escrava para fazer os trabalhos domésticos na sua fazenda ou até mesmo no campo. O irmão Gildelso já está desgostoso com a sua escrava por algum motivo. Aí ele vai até o irmão Gildelso e faz uma proposta de comprar a sua escrava. O irmão Gildelso vende, porque é como se fosse um objeto. O irmão Gildelso vende a sua escrava. Agora eu já não sou mais, não devo mais obediência, irmão Gildelso, que era o meu senhor, como eu sendo escrava. Agora é o diácono Antônio que passa a ser o meu senhor, e eu devo obediência agora ao diácono Antônio como meu senhor, dono da escrava. Entenderam? Só que no mundo, nas trevas, nós tínhamos um Senhor que nos incentivava a ir às baladas. Esse Senhor que nos escravizava, nos incentivava a ir aos botequinhos beber, incentivava muitas vezes os varões ou até mesmo as mulheres ir no bordel, que incentivavam até mesmo as pessoas a fazer atos obscenos, que é abominável aos olhos do Senhor. Era porque o Senhor incentivava, o Senhor do mal, para os irmãos entenderem, o Senhor do mal. Só que agora, esse Senhor do mal, ainda que ele não queria nos vender, ele não queria nos vender. Mas aí veio o maior rei fazendeiro, rei dos reis, que não é só fazendeiro, ele é dono de tudo. Jesus Cristo, Deus, vem e nos compra da mão desse Senhor do mal por um preço muito alto, que o preço foi o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário para nos libertar da escravidão do pecado, para nos libertar dos desejos do mundo, para nos libertar da vaidade, para libertar da fornicação, para libertar da prostituição, do alcoolismo, das drogas, de tudo que o Senhor do mal nos obrigava a fazer, nos obrigava a praticar. E agora, esse dono, esse rei dos reis, o mais rico de toda a face da terra, agora ele nos comprou para quê? Para escravizar? Não, para nos libertar. E agora nós somos libertos. Agora nós somos livres para adorar, para servir, para obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, advogado dos advogados, juiz dos juízes. Aleluia! Maravilhas. Glória a Deus. É, Jesus. Ele é tremendo e poderoso. Tremendo, tremendo. Glória a Deus. Atos capítulo 9, versículo 15. Eita glória. Maravilha, Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo, eu disse capítulo 9, Versículo 15. 15. glória a Deus. Pode ler, pastor. Posso ler? Pode ler. Pode ler, por favor. Vou ler então. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido
para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aqui, Jesus está falando com Ananias É verdade. a respeito de Saulo. Quem era Saulo? Olha aí, Deus. Saulo era um perseguidor do povo de Deus. Essa maneira. Transformado em Paulo, depois passou a ser perseguido e preso. Essa era a patente. Nós estamos falando do chamado e a patente, não é? Chamado. E a patente. Paulo, aqui Ananias está falando, Jesus está falando com Ananias a respeito de Paulo. Paulo, melhor dizendo, era Saulo. Saulo, a patente dele, é o que o irmão Judés falou, era perseguidor da igreja de Cristo na terra, ou seja, do povo de Deus. Ele era o perseguidor até Jesus chamá-lo. Até Jesus chamá-lo. Eu falei que Jesus, ele não chamou ninguém que não estivesse trabalhando. Foi isso? E Paulo estava fazendo o quê? Só perseguindo? Trabalhando. Essa era a função dele. Ele estava trabalhando, ele era um soldado romano que trabalhava para Roma. E ele estava trabalhando, embora um trabalho que não era vantajoso, né? Porque ele perseguia o povo de Deus. E Paulo, ele tinha carta do seu superior para perseguir a igreja. Paulo, melhor dizendo, Saulo, ele estava indo a caminho de Damasco, porque ficou sabendo que lá estava o povo de Deus, os discípulos que estavam lá, e Paulo estava indo para Jerusalém para perseguir a igreja do Senhor. E no caminho Jesus aparece para Saulo, uma luz muito forte, a qual deixou ele cego. Uma luz muito forte. E Jesus dizia para Saulo: Saulo, 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 por que tu me persegues? Saulo perseguia a Jesus. Porque quem persegue o povo de Deus, persegue a Deus, persegue a Jesus Cristo. É verdade. Então Saulo caiu do seu animal, prostrou com o rosto em terra e disse: És tu, Jesus. Ele reconheceu que era Jesus Cristo. E ali foi o encontro de Jesus com Saulo, Saulo com Jesus. Jesus se apresenta para Saulo e ali Jesus chama Saulo. E Jesus disse que a partir daquele momento ele não seria mais o perseguidor, mas ele seria agora perseguido por levar o evangelho de Jesus Cristo às almas que perecem, às almas que precisam de salvação. Agora Saulo, ele estava cego. E agora o mesmo que falou com Jesus, com Saulo no caminho de Damasco, vai até Ananias e fala com Ananias, porque Saulo estava cego. E Jesus dá até o endereço para Ananias na rua chamada direita, na casa de Simão. Meu Deus do céu. E aí Ananias sabia que Saulo era o perseguidor. E quando Jesus fala com Ananias para ir até Saulo e orar por Saulo, Ananias, ele questionou: Senhor, mas até ontem esse homem era perseguidor da igreja, persegue o povo de Deus. E agora, o Senhor me manda eu ir lá? E aí Jesus disse: não tema, Ananias, vai, fala, porque ele será um vaso escolhido. Um vaso
Agora, a patente de Saulo mudou. Entendeu? De perseguidor, passou a ser o quê? Perseguido. Não, mas perseguido também é uma patente. Mas o que nós falamos aqui? Vaso escolhido. Vai e fala, porque este é um vaso escolhido para mim. Entendeu, amados? Como Deus faz? E Ananias foi porque ele ouviu a voz de Jesus e obedeceu. Entra de novo a obediência. Obedeceu porque Ananias também era chamado para fazer não a vontade dele. A vontade de Ananias não era orar por Saulo. A vontade de Ananias era ir lá e castigar Saulo, porque Saulo havia matado Saulo, ele teve participação na morte de Estevão. Saulo matou muitos dos servos de Deus. Agora a vontade de Ananias como homem era ir lá e vingar Saulo. Mas como ele aceitou a chamada que Jesus chamou, e aquele que aceita a chamada de Jesus Cristo não faz mais a sua vontade. Como Paulo, ele mesmo disse, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.